Olá pessoal, vamos então iniciar aqui, como sempre, evocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de eletromagnetismo e esta será a nossa primeira aula deste curso, de muitas que virão ao longo do semestre. Bem, isso aqui não é o primeiro contato que vocês têm com o estudo da eletricidade e do magnetismo, já que vocês fizeram os cursos de Física Geral 3 e Física Geral 4, que lá sim vocês tiveram o primeiro contato com essas matérias. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos rever tudo que foi visto em Física Geral 3 e Física Geral 4, porém com um nível matemático um pouco mais elevado. Aqui no eletromagnetismo, nós vamos fazer uso das ferramentas da análise vetorial que a gente viu em física matemática. Então, eu diria que esta nossa disciplina ela é um tratamento intermediário da eletricidade e do magnetismo. E ainda existem tratamentos mais avançados, que vão além do nível que nós vamos tratar aqui. Pois bem, antes de tratar a matéria propriamente dita, eu queria antes fazer uma breve apresentação do que estudaremos neste curso. Então vamos ver aqui. Então, olha só. A primeira parte do curso, nós vamos estudar a eletrostática. Pois bem, vamos iniciar aqui tratando de um dos conceitos fundamentais do eletromagnetismo, que é o campo elétrico. Então, aqui nós vamos definir o que é o campo elétrico e como cargas em repouso produzem no espaço ao seu redor o campo elétrico. Aí vai entrar aqui a lei de Coulomb. E aqui depois nós vamos tratar de uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, que é a lei de Gauss, tanto na sua forma integral como na forma diferencial, que vai aparecer um divergente do campo elétrico. E também veremos algumas aplicações simples da lei de Gauss. Depois disto aqui, nós vamos para outra lei fundamental do eletromagnetismo, no caso particular da eletrostática, que vai entrar aqui a questão do rotacional do campo elétrico. E a partir dessa lei fundamental do eletromagnetismo, aplicada na eletrostática, nós vamos definir o potencial eletrostático. E conhecendo as duas leis fundamentais do eletromagnetismo no nível da eletrostática, que é a lei de Gauss aqui, e a outra lei envolvendo o rotacional do campo elétrico, nós vamos estabelecer as chamadas condições de contorno na eletrostática, que vai dizer respeito, basicamente, a como o campo elétrico
e o potencioeletrostático se comporta nas interfaces de mudança de meio, de meio, do meio 1 para um meio 2. Aí depois nós vamos tratar da questão da energia eletrostática, que basicamente quando você tem um sistema de cargas elétricas, essas cargas possuem uma energia potencial. Ou então, de forma equivalente, o campo elétrico que elas possuem está associado a este campo uma energia potencial. E depois, combinando as duas leis fundamentais aqui na eletrostática, aqui a lei de Gauss e a lei do rotacional do campo elétrico, com a definição do potencial eletrostático, vai nos aparecer uma certa equação no qual o potencial eletrostático vai obedecer. E aí vai entrar em cena a equação de Laplace, que nós vamos resolvê-la em várias situações de distribuições de cargas distintas. Uma dessas situações é na situação em que a distribuição de carga ela vai possuir simetria azimutal. E aí vamos precisar resolver a equação de Laplace em coordenadas esféricas. E aí a gente vai mostrar algumas técnicas matemáticas para tratar deste problema e depois as aplicações físicas por trás desta equação. Aí depois disso, nós vamos tratar de uma das distribuições mais importantes de todo o eletromagnetismo, que é o dipolo elétrico. E uma vez que nós definimos aqui o que é o dipolo elétrico, nós vamos tratar também de outra questão importante aqui na eletrostática, que é a questão da expansão multipolar. Que basicamente essa expansão multipolar é o seguinte, que quando nós formos calcular o campo elétrico de uma certa distribuição de cargas arbitrária, esse campo elétrico, ele é o quê? Ele é a soma de vários termos individuais, onde esses termos são o campo elétrico de um monopolo, que o monopolo é basicamente uma carga elétrica, que é a positiva ou negativa. O campo elétrico de dipolo, o campo elétrico de quadrupolo, o octupolo, etc. Mas, na maior parte dos sistemas físicos importantes, a expansão multipolar, até o termo de dipolo, já é suficiente para tratar do problema. E aqui, para terminar essa parte da eletrostática, nós vamos tratar de um problema muito importante, que é o campo elétrico em meios materiais. Esse tratamento aqui de campo elétrico em meios materiais, se a gente for estudar isso a fundo, isso aí pode levar anos e anos estudando isto. Porém, o que nós vamos fazer aqui é estudar campo elétrico em meios materiais simples. Que meios são esses? São meios homogêneos, isotrópicos e lineares. E nós vamos detalhar isso melhor quando a gente chegar nessa parte aqui, como é que são esses meios.
Mas eu adianto aqui que são os meios mais simples que vocês podem trabalhar. E aqui na parte 2, nós vamos tratar a questão da magnetostática, que basicamente aqui nós vamos tratar a questão dos campos magnéticos produzidos por correntes elétricas que não variam no tempo. Por isso que é magnetostática. Aí aqui, nessa parte de magnetostática, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui é a questão da corrente elétrica. Então nós vamos definir o que é corrente elétrica e o que é a densidade de corrente. Porque a corrente ela pode fluir tanto em meios unidimensionais, como nos fios, mas também a corrente pode fluir em superfícies ou em volumes. Por isso que a gente trata desse conceito de densidade de corrente. Aí nós vamos definir aqui o que é o campo magnético. Aí vamos tratar aqui da questão da força magnética sobre cargas em movimento e correntes. Isso aqui tem várias e várias aplicações. Que aqui a gente tem o efeito Hall, a gente tem os aceleradores de partículas, os motores elétricos e muitas outras aplicações dessa questão da força magnética. E aqui, olha, entra a questão das leis fundamentais do campo magnético nesse regime de magnetostática, que aqui a gente tem a lei de Gauss para o campo magnético e a lei de Ampère. Então, pessoal, esse curso aqui, esse curso de eletromagnetismo, é basicamente para estudarmos as situações do campo elétrico e magnético de distribuição de cargas e correntes estacionárias. Então, depois disso, a gente pode estudar os campos elétrico e magnético para distribuições de carga e corrente que dependam do tempo. Porém, isso aí precisa de um outro curso, que é o curso de Eletromagnetismo 2, que aí vocês estudam a lei de Faraday, aí vocês fazem a correção da lei de Ampère, que é a lei de Ampère-Maxwell, quando você introduz o termo da corrente de deslocamento. E aí vocês vão estudar também as ondas eletromagnéticas. E aí, nesse estudo das ondas eletromagnéticas, é outro universo. É um estudo imenso. Aí, nesse estudo das ondas eletromagnéticas, aí vocês vão ter ondas eletromagnéticas no vácuo, em meios materiais, em meios condutores, etc. E aí vai entrar a questão também de como a onda eletromagnética muda de meio. Aí vem reflexão, transmissão, absorção, etc. Então, passando essa parte aqui da apresentação do curso, vamos dar início já ao nosso conteúdo. Então vamos começar aqui, pessoal, do começo, para a gente tratar do que é o campo elétrico. Mas antes da gente falar o que é o campo elétrico, a gente precisa primeiro preparar o terreno para definirmos o que é o campo elétrico. E não podemos falar de campo elétrico sem antes falar
de algo muito importante no eletromagnetismo, que é a carga elétrica. Então, o que é uma carga elétrica? Bem, basicamente, o que eu posso responder a vocês sobre isso é o seguinte: a carga elétrica ela é basicamente uma propriedade fundamental da matéria. Fundamental em que sentido? Ela é uma propriedade fundamental, assim como a massa é, e o spin da partícula também é propriedade fundamental. Se nós formos fazer uma redução microscópica na estrutura da matéria e chegarmos no nível das partículas elementares, que constituem toda a matéria do universo, então, a propriedade chamada de carga elétrica, ela vai se manifestar nessas partículas. Na verdade, o que essas partículas elementares possuem são essas propriedades fundamentais. Então, como é que eu caracterizo uma partícula elementar? Pela sua massa, pela sua carga, seu spin e outras propriedades fundamentais que eu não posso falar aqui agora no nível desse curso. A propriedade da massa das partículas, ela vai ser responsável pelas interações gravitacionais e também pela questão da inércia da matéria. A inércia da matéria também tem origem na propriedade da massa. E a carga elétrica que essas partículas elementares possuem, ela vai ser responsável pelas interações eletromagnéticas que nós estudaremos ao longo deste curso. A propriedade do spin da partícula, ela vai informar, por exemplo, como vai ocorrer a distribuição eletrônica dos átomos. E também como vai ocorrer a distribuição dos chamados nucleons no núcleo atômico. E também o spin vai nos informar como os gases ultrafrios se comportam. Porque os gases ultrafrios, eles são sistemas de partículas quânticas. E o spin dessas partículas vai dizer muito como se dará o comportamento destes sistemas. Mas, enfim, o nosso foco é a carga elétrica. Enquanto a massa ela se manifesta de uma única maneira e ela gera efeitos gravitacionais apenas atrativos, ou seja, massa atrai massa, a carga elétrica ela tem uma diferença em relação à massa. A carga elétrica ela se manifesta de duas maneiras possíveis. Então vocês têm nós temos dois tipos de cargas elétricas. Aí considerando esses dois tipos distintos de cargas elétricas, se você tem cargas de dois tipos iguais, elas se repelem.
e se você tiver interação de cargas de dois tipos diferentes, elas se atraem. Então vamos fazer um esquema para entender como é que funciona isso. Aqui, pessoal. Imagina aqui que eu tenho um átomo. Vamos pegar um átomo. Para simplificar, vamos tomar o átomo mais simples de todos, que é o átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele se caracteriza por, no seu núcleo, ter um único próton e orbitando em torno deste núcleo, um único elétron. Este próton e este elétron, eles possuem cargas elétricas de tipos distintos. E esses tipos distintos se convencionou chamar da seguinte maneira. Então, aqui, olha, o próton ele possui a carga do tipo positivo. E o elétron ele possui a carga do tipo negativo. Então, aqui, olha, o átomo ele se mantém estável, ou seja, o elétron aqui orbita em torno desse próton de forma estável, porque existe a atração entre esses dois tipos de carga aqui. Se esses dois tipos se repelissem, o átomo, como conhecemos, ele não existiria. Então, basicamente, o que ocorre entre essas cargas? Se eu tenho aqui, olha, interação de cargas de dois tipos iguais, por exemplo, positivo com positivo, essas cargas se repelem. E a mesma coisa ocorre quando eu tenho a interação de duas cargas de dois tipos iguais, sendo elas negativas. Aí elas se repelem também, olha, repulsão, repulsão. Agora, quando eu tenho interação de cargas de dois tipos diferentes, elas se atraem. Essas cargas elétricas, elas possuem duas propriedades fundamentais. Então, eu vou colocar aqui as propriedades da carga elétrica. Então, aqui, olha, propriedades da carga elétrica. A propriedade 1 é que a carga é quantizada. Aliás, perdão. É conservada. Eu coloquei aqui, olha, isso como uma das propriedades da carga elétrica, mas na verdade isso vai mais além. Isso é um princípio fundamental da natureza, a conservação da carga elétrica. E é interessante que a massa, que é outra propriedade fundamental da matéria, ela não se conserva. Então, dependendo das reações que ocorrem entre as partículas, pode ocorrer transformação de massa no que existe antes da reação e depois da reação. Isso, por exemplo, em reações de alta energia. Em reações de baixa energia, a massa ela se conserva.
Mas quando é a carga elétrica, ela sempre se conserva. Tanto em reações de baixa energia ou de alta energia. Aí, por exemplo, a conservação da carga, ela é um dos princípios fundamentais a qual a química obedece. Qualquer reação química que ocorrer lá entre qualquer de substâncias químicas, elas têm que ocorrer obedecendo à conservação da carga elétrica. Reações nucleares. Mesmo que nessas reações a massa não se conserve mais, mas a carga elétrica é conservada. E também colisões de alta energia que ocorrem nos aceleradores de partícula, também essas colisões ocorrem preservando a conservação da carga elétrica. Então, isso significa que a carga elétrica ela não pode ser criada e nem destruída, mas no máximo transportada de um lugar para o outro. Então, se eu tenho uma determinada região, que essa região possui uma certa quantidade de carga elétrica, se por algum processo físico essa carga elétrica dessa região variou, significa o quê? Que uma parte dessa carga ou saiu da região para outro lugar, ou então veio de outro lugar para chegar nessa região. E a outra propriedade da carga elétrica é que a carga é quantizada. O que significa a quantização da carga? Essa propriedade da quantização da carga, ela foi descoberta a primeira vez no experimento de Millikan, no começo do século XX, um físico chamado Robert Millikan, ele fez um experimento cujo resultado deste experimento confirmou o que nós chamamos de quantização da carga elétrica. Ou seja, isso quer dizer que qualquer quantidade de carga que existe na natureza, essa quantidade ela é múltiplo natural de uma certa quantidade fundamental. Aí aqui, olha, isso implica o quê? Que uma certa quantidade de carga ela é um múltiplo natural, né? Esse N natural, de uma quantidade fundamental. Essa quantidade fundamental aqui de carga elétrica é o que nós chamamos de carga elementar. Isso aqui é carga elementar. E por sinal, esta carga elementar é exatamente a carga do elétron. E também é a carga do próton, que a única diferença é que o elétron tem esse valor de carga sendo negativo e o próton positivo. E o valor conhecido hoje desta carga elementar, em unidades do Sistema Internacional, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Agora, vamos voltar aqui para o nosso átomo de hidrogênio. O elétron no átomo de hidrogênio,
ele orbita aqui, olha, ao redor do próton pela interação entre as duas cargas aqui. Interação esta que é de natureza eletromagnética. A forma como o elétron orbita no átomo, isso é um problema não do eletromagnetismo, mas da mecânica quântica. O problema que pertence ao eletromagnetismo é descrever esse mecanismo que leva a carga negativa a sentir a interação à distância com a carga positiva. E o que nós vamos ver no eletromagnetismo é que, mediando estas interações entre as cargas, existe um agente físico fundamental nessa história, que é o campo eletromagnético. Então, aí como é que funciona isso? Nós temos o que nós chamamos de carga-fonte. Esta carga-fonte, ela tem um determinado estado de movimento e ela gera no espaço ao seu redor uma nova propriedade desse espaço. Esse espaço ganha uma propriedade física chamada de campo eletromagnético. E esta outra carga, que é a carga de prova, quando é colocada nessa região do espaço com essa propriedade, que é o campo eletromagnético, ela sente a interação a partir desse campo, né, que se origina desta carga. Aí, pessoal, eu vou então agora, eu vou apresentar para vocês, antes de iniciar, qual o problema fundamental do eletromagnetismo. Eis então o problema fundamental do eletromagnetismo. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos um sistema de cargas. Aqui eu tenho um carga Q1, Q2, Q3, etc. até Qn. Então eu tenho um número aqui de N cargas. Estas cargas aqui eu vou chamar de... vou dar o nome de cargas fontes. Cargas fontes. E eu tenho esta outra carga aqui, chamada de carga de prova. Tanto as cargas fontes como a carga de prova, em geral, se movem no espaço de forma completamente arbitrária. O problema fundamental do eletromagnetismo é este aqui que eu descrevo para vocês. Qual a força que atua na carga de prova Q devido à presença das cargas, essas cargas fontes aqui, Q1, Q2, Q3, etc. Esse conjunto aqui de cargas. Então, este é o problema fundamental do eletromagnetismo. Então vamos destrinchar melhor isto aqui. Esse conjunto de cargas fontes, essas cargas, elas estão se movendo com velocidades quaisquer. Dado um certo sistema de referência, essas cargas aqui possuem um movimento arbitrário, cada uma delas. Então, elas possuem uma posição que depende do tempo. Aí o que acontece?
Aí eu tenho essa carga de prova também, que também se move com a velocidade arbitrária. E o que ocorre aqui? Essa carga, ela sente uma força resultante devido ao contato, aliás, ao contato não, que está à distância, né? A interação de todas essas cargas aqui. Aí o que vai acontecer para a carga Qzão se sente força devido a todo esse conjunto aqui? Em primeiro lugar, essa interação da carga de prova com as cargas fontes, ela não é uma interação instantânea. A interação de cada uma dessas cargas fontes com Qzão, elas levam um tempo para chegar daqui delas até Qzão. Então, o que acontece? Essas cargas aqui, essas cargas fontes, emitem algo, uma mensagem física. Onde essa mensagem física, ela chega na carga Qzão. E quando essa mensagem chega na carga Qzão, esta carga de prova, ela responde com uma força. Que mensagem é essa que chega das cargas fontes até a carga de prova? Essa mensagem é o que nós chamamos de campo eletromagnético. Estas cargas fontes, devido à intensidade delas e a seus estados de movimento, elas produzem, elas modificam o espaço, criando uma propriedade nesse espaço chamada de campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele se propaga com a velocidade finita até que chega na posição que está a carga Qzão. E quando a carga Qzão ela sente esse campo eletromagnético, ela responde com uma força. No caso, a força eletromagnética. Então, basicamente, conhecida as posições instantâneas dessas cargas fontes e a posição instantânea da carga de prova, precisamos encontrar, então, o campo eletromagnético, que é um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos dependem da posição e do tempo. Simples assim, né? Só que não. É aqui que tudo começa agora. Isso aqui, eu falando do problema, parece uma coisa simples, mas não é. Isso aqui torna-se extremamente complexo. Encontrar esse campo eletromagnético aqui, produzido pelas cargas fontes. Isso por quê? Porque tanto o campo elétrico como o campo magnético, eles vão obedecer equações diferenciais que não são simples, que só são solúveis em distribuições de cargas mais simplificadas. E o grande desafio é poder resolver essas equações que vão aparecer para encontrar o campo eletromagnético. E o que complica mais ainda a questão aqui é
é a dependência do tempo aqui, desse movimento dessas partículas. E qualquer problema eletromagnético recai nesse problema. Por exemplo, eu posso ter um capacitor plano, e aí essas cargas fontes elas se distribuem em dois planos, um plano de carga positiva e um plano de carga negativa, planos paralelos. E eu coloco a carga de prova no meio. Aí o problema do capacitor seria encontrar o campo produzido por estas cargas. E uma vez que eu encontro o campo produzido pelas cargas, que estão distribuídas nas duas placas, na placa positiva e na placa negativa, eu sei a força que atua nesta carga aqui. Essas cargas, elas poderiam estar distribuídas num fio condutor e elas se movendo através de uma corrente elétrica. Aí o que vai acontecer? Elas produzem... Imagina, pronto, que essas cargas elas se movem através de uma corrente estacionária, que não varia no tempo. Aí o que acontece? Elas produzem no espaço ao redor dela um campo magnético. E essa carga de prova se movendo, ela sente a interação com esse campo magnético através de uma força magnética. O problema da onda eletromagnética também recai nesse problema aqui. Essas cargas fontes no problema da onda eletromagnética, elas podem estar distribuídas numa antena. Pegue uma antena simples, uma antena linear. Aí o que acontece? Essas cargas, elas estão em movimentos oscilatórios nessa antena linear através de uma corrente elétrica alternada. E o que acontece? A oscilação dessas cargas provoca uma radiação eletromagnética. Então, essas cargas oscilantes, elas emitem uma informação no espaço através de um campo elétrico e um campo magnético oscilantes no tempo. E também no espaço. Então, esses campos se propagam através de uma onda, que nós chamamos de onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, no espaço livre, se movimenta com a velocidade... Aliás, se propaga com a velocidade da luz. E a carga de prova, ela está numa antena. Então, imagina, por exemplo, a antena de um celular. Aí você tem lá as cargas de prova, que quando recebe o sinal eletromagnético lá da antena transmissora, ela recebe sinal. Elas oscilam na antena. Aí o celular responde ao sinal. E assim vai. Por exemplo, essas cargas podem estar distribuídas num meio condutor, num meio isolante, num meio anisotrópico, num meio não linear, e assim vai. Elas podem estar distribuídas num metamaterial. E assim, as formas como essas cargas fontes e essas cargas de prova estão dispostas nos meios materiais são inúmeras, inesgotáveis. Por isso que o estudo do eletromagnetismo, principalmente quando nós vamos para os meios materiais, é algo que inesgotável. Eu posso aqui fazer, por exemplo, um curso de eletromagnetismo no plasma. Aí, só para tratar disso, já
já seria suficiente. Outro curso aí não abarcava todas as possibilidades do problema. Pois bem, seguindo em frente, aqui, uma observação sobre como será a força que Qzão, a carga de prova, né? Ela sente devido à interação com as demais cargas, é o princípio da superposição. Então, aqui, olha, o princípio da superposição diz o seguinte, que é assim, as forças que Q vai receber desse conjunto aqui, da interação do conjunto de cargas-fontes, é o seguinte, é como se fosse a soma de cada força individual aqui de Qzão com a carga Q1, Qzão com a carga Q2, Qzão com a carga Q3, etc. até a carga Qn. De forma que a interação de uma dessas cargas com essa carga-fonte aqui, elas não interferem na interação das demais cargas com a carga-fonte. Cada uma dessas cargas que formam aqui o sistema das cargas-fontes interagem com a carga de prova de forma independente. Então, aqui, olha, por exemplo, se a força que recebe devido à interação com Q1 é F1 e a força de interação de Qzão com Q2 é F2 e etc. até Qn, então a força resultante é a soma de cada uma das forças individuais de interação de Qzão com cada uma dessas cargas aqui. Então, basicamente, a força resultante em Qzão, né, é o quê? É F1 mais F2 mais F3 mais etc. Fm. Onde, aqui, por exemplo, F1 é a força de interação entre Q e Q1 e assim sucessivamente. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos considerar um caso particular deste problema, o problema fundamental do eletromagnetismo. Como eu falei, as cargas-fontes, elas estão, cada uma, com movimentos completamente arbitrários. E a carga de prova, a mesma coisa. Então, a partir de agora, nós vamos fazer aqui uma simplificação importante para a gente começar a trabalhar. Porque senão não saímos do canto. A simplificação é a seguinte. Todas essas cargas, tanto as cargas fontes como as cargas de prova, elas estarão em repouso. Então aqui, pessoal, vamos colocar aqui nossa hipótese de trabalho nesse começo de curso aqui. Tanto as cargas fontes como a carga de prova
estarão em repouso. Isso aqui, pessoal, isso corresponde ao limite da eletrostática. Então, a partir de agora, nós vamos tratar da situação da eletrostática, que é onde todas as cargas do sistema estarão em repouso. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, nós temos aqui um sistema de N cargas. Eu tenho aqui carga Q1, Q2, Q3, etc. Até chegar uma carga Qn. Essas cargas aqui, elas são cargas fontes. E esta aqui, olha, essa carga Qzão, ela é a carga de prova. Então, o que acontece aqui? Todas estas cargas, elas estarão em repouso, com relação a esse referencial que nós adotamos aqui. Então, cada uma dessas cargas, por estar em repouso, elas estão em posições bem definidas. Aí, começando aqui pela carga Q1, aí ela está aqui, olha, numa posição que eu vou chamar de R1. Ela está associada a um vetor posição R1. Aí aqui, olha, Q2. Ela está aqui numa posição que eu vou chamar de R2. Aí aqui, olha, a carga Q3, ela tem a posição dela. Aí essa carga também tem a posição dela. Aí a carga Qn, ela vai ter uma posição. Vamos colocar aqui, olha. Eu vou chamar essa posição de Rn. E a carga de prova, ela também terá uma posição bem definida. Então, vamos aqui para a carga de prova, né? Aí a carga de prova, ela terá sua posição. Aqui, olha. Eu vou chamar a posição da carga de prova de R. Então, aqui, olha. Posição R. Então, aqui eu só fiz estabelecer. Situei aqui as cargas fontes, a carga de prova, e representei a posição de cada uma delas com um vetor posição em relação a um dado sistema de referência. Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou pegar aqui um par de carga aqui para a gente entender melhor. Vou pegar uma carga arbitrária dessa aqui e a carga de prova para a gente... vamos fazer um zoom. Então, vamos aqui, olha. Eu vou pegar uma carga. Eu vou chamar essa carga aqui de QJ, uma carga fonte. Uma dessas cargas aqui do conjunto. E vou pegar outra carga aqui, a carga de prova. Essa aqui é a carga Qzão. Então aqui, olha, a carga fonte, ela está numa posição que eu vou chamar de... Vamos ver aqui, olha.
aqui, olha, na posição RJ. E essa outra aqui, ela vai estar na posição, vamos ver aqui, olha. Eu vou dizer que ela vai estar na posição R. RJ. E ainda aqui, olha, nós temos a posição relativa da carga de prova Qzão com relação à carga fonte QJ. Aí nós temos isso aqui, olha. Isso aqui é o quê? É o vetor R menos o vetor RJ. Isso aqui, olha. R menos RJ. E eu ainda posso definir o vetor unitário na direção que une QJ e Qzão, que é esse vetor aqui, olha. Vou chamar de R chapéu. Isso aqui, olha. R menos RJ dividido pelo módulo de R menos RJ. Então aqui, olha, o que eu fiz aqui foi só matematizar a posição das cargas aqui, olha. Aí aqui peguei uma das cargas fontes aqui, coloquei a posição, aí coloquei a posição aqui, olha, o vetor posição da carga de prova, e a posição relativa aqui entre as duas cargas aqui, o vetor que representa a posição relativa. E defini o vetor unitário na direção da linha que une a carga fonte e a carga de prova. Agora sim, agora nós vamos tratar de uma lei importante na eletrostática, que é a lei de Coulomb, que na verdade a lei de Coulomb é a manifestação na eletrostática de uma lei mais fundamental, que é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, que é a lei de Gauss. Então vamos lá. Então vamos tratar do assunto da lei de Coulomb. Aqui é o seguinte, pessoal. Imagina que eu tenho duas cargas em repouso. Uma carga fonte e uma carga de prova. Então, eu quero saber exatamente qual a forma da força que a carga de prova sente devido à presença da carga fonte. Então, a lei de Coulomb é uma lei experimental que nos dá qual é esta força. E ela é, na verdade, como eu falei antes, a manifestação de uma lei fundamental do eletromagnetismo na situação eletrostática, que é a lei de Gauss. Então, aqui, olha, eu tenho a carga fonte Q e a carga de prova Qzão. Aí, novamente, eu tenho aqui a posição dessa carga aqui, que eu vou chamar de... Vou chamar essa carga aqui de QJ, na verdade. E a posição dela vai ser RJ. E a carga de prova, ela tem uma posição que eu vou chamar de R. Aí tem a posição relativa entre elas, que, como eu falei anteriormente,
é dado por R menos RJ. Então, pois bem, a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força que vai surgir aqui na carga de prova, devido à interação com a carga fonte QJ, é uma força com as seguintes características. Ela tem a intensidade proporcional às cargas, às intensidades das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação entre elas aqui. A direção desta força é na direção da linha que une as duas cargas, e o sentido desta força ela vai ser de atração se as cargas tiverem sinais diferentes, e de repulsão se as cargas tiverem sinais iguais. Então aqui, olha, eu peguei essas cargas aqui, olha, e coloquei aqui. QJ e Qzão aqui, olha. Eu peguei aqui a distância entre elas, que é o módulo deste vetor aqui, o módulo de R menos RJ. Aí como é que vai aparecer a força? Então a força vai ser o seguinte. A força que vai surgir em Q, devido à interação com a carga fonte QJ, é o seguinte. Como falei, ela é proporcional à intensidade das duas cargas, então vai aparecer aqui, olha, QJ, Qzão. Então aqui, olha, a força depende do produto das cargas e é inversamente proporcional à distância de separação entre elas. Então, vai aparecer esse fator aqui, olha, R menos R, 1 sobre R menos RJ, módulo ao quadrado. E aparece aqui uma constante de proporcionalidade, que é isso aqui, depois eu vou falar dela, 1 sobre 4π epsilon zero. E essa força ela está numa certa direção. Que direção? A direção da linha que une a carga fonte com a carga de prova. Aí ela está nessa direção aqui, que eu vou chamar de R chapéu. Aí, como eu disse antes, esse R chapéu aqui, ele é o vetor unitário nessa direção aqui. Vai ser basicamente o vetor que vai indicar esta direção. Aí aqui, olha, esse R chapéu, como eu falei, é R menos RJ dividido por módulo de R menos RJ. Aqui, olha, vou colocar o valor de epsilon zero. Epsilon zero igual 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton quadrado metro quadrado. Observe aqui, olha, que 1 sobre epsilon zero, olha, se epsilon zero é da ordem de 10 a menos 12, 1 sobre epsilon zero, ele vai ser, então, da ordem de 10 a 12. Se a gente for se lembrar lá da força gravitacional entre duas massas, vai aparecer uma constante aqui, a constante gravitacional, da ordem de 10 a menos 11, mais ou menos. Aqui, olha, essa constante,
quando a gente faz o inverso aqui, olha, e opera isso aqui tudinho, isso aqui vai dar algo da ordem de 9 vezes 10 a 9. Então, essa constante aqui que aparece na força elétrica, ela é muitas ordens de grandeza maior do que a que aparece lá na força gravitacional. É por isso que a força elétrica ela é uma força que ela é muito mais intensa do que a força gravitacional. Esse ε0 aqui é o que nós chamamos de permissividade elétrica do vácuo. Agora, pessoal, o que acontece se não tivermos mas tivermos um sistema de cargas fontes interagindo com a nossa carga de prova aqui? Então, vamos ver. Então, aqui, olha, eu quero encontrar a força resultante em Q, pela interação com o conjunto de cargas fontes aqui, ó, Q1, Q2, Q3, etc., QJ, até Qm. Então, o que vai acontecer? Eu uso simplesmente o princípio da superposição. Então, a força resultante é o quê? É a força de Q com Q1, mais a força de Q com Q2, mais Q com Q3, etc. Então, eu calculo as forças independentes e somo. Aqui, olha, pelo princípio da superposição, temos então que aí nós temos aqui, olha, que a força resultante em F é a soma das forças individuais da interação dessa carga de prova com cada uma das cargas que formam o sistema de cargas fontes. Então aqui, olha, F igual F1 mais F2 mais etc. Fn. E aí nós temos o quê? Quem é cada uma dessas forças aqui? Aí, pela lei de Coulomb, nós temos o seguinte. F1 é o quê? 1 sobre 4π ε0. Aí vai ficar o quê? Q vezes Q1 dividido por módulo de R menos R1. Isso aqui, pessoal, na direção da linha que une aqui, olha, Q1 e Q, por exemplo, aqui. Aí tem um vetor que dessa direção, um vetor unitário, que eu vou chamar de R1. Aí, continuando aqui, mais 1 sobre 4π ε0, que é o F2 aqui. Aí vai ficar Q vezes Q2, que é a força aqui da carga de prova, Qzão, com a carga Q2. Dividido por módulo de R menos R2. R2 aqui é a posição da carga Q2 em relação ao nosso sistema de referência. Sim, ao quadrado que eu preciso colocar aqui. Ao quadrado. Na direção R2. Onde esse R2 é o vetor unitário na direção que liga Q2 a Q, que é a ponta de Q2 para Q. Mais etc. Aí aqui fica o quê? 1 sobre 4π ε0. Aqui eu tenho Q
Qn módulo de R menos Rn ao quadrado. Sim, deixa eu colocar aqui que eu esqueci. Na direção Rn. Aí o que é que nós fazemos aqui? Nós vamos colocar esse Q em evidência aqui, esse Qzão aqui. Então aqui, olha, continuando, o F dá igual ao quê? Q. Aí aqui, olha, vezes 1 sobre 4π epsilon zero. Aqui, ó, 1 sobre 4π epsilon zero é também fator comum. Aí vamos ter o quê? Aqui, olha, nós temos Q1 dividido por módulo de R menos R1 ao quadrado na direção R1. Aí mais Q2 dividido por módulo de R menos R2 ao quadrado na direção R2 mais etc. Aí aqui, olha, Qn dividido por módulo de R menos Rn ao quadrado na direção Rn. Aí eu fecho aqui o parênteses e fecho colchetes. Essa soma aqui, eu posso escrever ela de forma mais compacta, usando a notação de somatório. Aí nós temos o que, pessoal? Aqui, olha. O F é igual ao quê? O Q. Aí eu coloco aqui 1 sobre 4π epsilon zero. Aí aqui eu posso escrever assim, olha. Tá vendo aqui, olha, que tem um Q1 dividido por módulo de R menos R1 ao quadrado, na direção de R1 chapéu. É aqui a mesma coisa, só que agora é Q2, aqui é R2 e R2 chapéu. E aqui, etc., Qn, Rn e Rn chapéu. Então, só muda o índice aqui, ó, dos termos aqui. Então, eu posso colocar assim, olha. Eu coloco como somatório de J igual 1 até N de quê? QJ dividido por módulo de R menos RJ ao quadrado na direção RJ chapéu. Então aqui eu tenho a força elétrica resultante sobre a carga de prova Qzão quando ela está interagindo com N cargas fontes, Q1, Q2, Q3, etc., até Qm. Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma consideração importante. Eu vou considerar essa carga aqui, Qzão, ela muito pequena comparado com as cargas de prova. Então, eu vou colocar aqui hipótese que é muito pequeno em comparação
as cargas de prova. As cargas de prova. Eu vou explicar daqui a pouco porque eu estou considerando esta hipótese aqui. Aqui, olha, pessoal. Esse termo aqui, essa soma aqui que está no colchetes, eu vou chamar isso aqui de E. E este E vai ser uma função da posição. Onde estava ali a carga fonte. Aliás, a carga de prova. Sendo assim, olha, a força vai ser Qzão E de R. Onde esse E de R, ele é o quê? Ele é 1 sobre 4π epsilon zero somatório de QJ dividido por R menos RJ ao quadrado na direção de RJ chapéu. E esse E de R aqui, essa grandeza que a gente definiu, ela tem um nome. Isso aqui chama-se campo elétrico. Primeiro lugar aqui, olha. Observe que o campo elétrico que nós definimos aqui, ele não tem nenhuma menção à carga de prova. Ele só aparece aqui, olha, as cargas fontes. E o campo elétrico, ele é uma função de um ponto no espaço. Então, o que é basicamente o campo elétrico? Primeiramente, quando eu tenho as cargas fontes e eu tenho a carga de prova, então, as cargas fontes, elas emitem uma informação, essa informação se propaga no espaço, e a carga de prova detecta essa informação. A informação chega até ela. Mas que informação é essa? No caso aqui de cargas estáticas, essa informação é o campo elétrico eletrostático. Então, em primeiro lugar, o campo elétrico ele é um intermediário para a interação das cargas fontes com a carga de prova. Aí, quando eu coloco a carga de prova aqui, a carga de prova ela sente o campo elétrico produzido pelas cargas fontes e ela responde com uma força. Essa força aqui, olha, que é a carga, o valor da carga de prova vezes o campo elétrico, que é um vetor. E não só isso. O campo elétrico ele não é apenas um simples intermediário para a interação das cargas fontes com a carga de prova. O campo elétrico ele é um agente físico. Ele tem uma existência real e permeia o espaço ao redor destas cargas fontes. E esse campo elétrico ele pode permear regiões que vão muito além de onde estão as cargas fontes. Aí, por exemplo, a gente se lembra na questão da antena, que produz
o sinal eletromagnético, as cargas elas ficam ali na antena, ali, oscilando em alguns metros de antena, e os campos que essa antena emite, eles se propagam por milhares de quilômetros. Mas voltando aqui para o campo eletrostático, essas cargas elas produzem um campo elétrico ao redor delas. Esse campo elétrico, como eu falei, ele é um agente físico real. E por isso ele tem os atributos de qualquer agente físico. Por exemplo, o campo elétrico ele vai ter energia, conforme nós vamos ver em aulas futuras. E outra coisa, o campo elétrico ele é uma propriedade do espaço. Claro, produzido pelas cargas, que é a propriedade da matéria. Então, aqui, eu tenho um conjunto aqui de cargas Q1, Q2, Q3, etc. Qn. Aí o que acontece? Elas produzem ao redor dela um campo elétrico, que o campo elétrico ele é uma propriedade do espaço provocada pela existência dessas cargas aqui. E o que acontece? Aí, quando eu coloco uma carga de prova lá num ponto qualquer, onde tem esse campo elétrico, então a carga de prova ela sente uma força, que é a chamada força elétrica, que é dada dessa forma aqui, em termos do campo elétrico. Então, aquela, por exemplo, se eu tenho um ponto P, aí eu posso encontrar o campo elétrico aqui em P por essa expressão aqui. E por que eu disse lá atrás que a carga de prova ela tem que ter um valor pequeno? Ela tem que ter um valor muito menor em módulo do que os valores das cargas fontes. Isso porque, se o valor da carga de prova for comparável aos valores dessas demais cargas, e ele não for muito menor do que elas, o que vai acontecer? Quando eu coloco aqui a carga de prova para detectar o campo elétrico na região, essa carga de prova ela vai, como é que se diz, modificar a distribuição a qual eu quero encontrar o campo elétrico. Então, por isso que a carga de prova ela tem que ser muito pequena, porque se ela for muito pequena comparada às cargas fontes, ela não vai alterar a distribuição de cargas a qual eu quero encontrar o campo elétrico. Aí aqui, olha, nós temos a posição aqui do ponto P, que eu vou chamar de R. Aí eu tenho aqui, olha, R. Aí eu encontro o campo elétrico a partir dessa expressão aqui, dados todos esses elementos aqui. E esse RJ eu vou colocar aqui, olha. O RJ chapéu é o quê? É R menos RJ dividido pelo módulo de R menos RJ. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Eu ia fazer agora um exercício para fazer a aplicação desse conceito de campo elétrico,
Mas já se estendeu demais a aula, aí eu vou deixar para o começo da próxima aula. Ok, pessoal? Muito obrigado.